Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós seguimos o Evangelho de Mateus no capítulo 13, conhecido como o capítulo das parábolas. São mais 7 parábolas neste capítulo, contudo, a que tem maior extensão e o que está mais presente no nosso imaginário é a parábola do trigo e do joio. Essa parábola tem um tom escatológico das coisas que estão por vir, das coisas que estão por vir, das coisas dos últimos tempos. O joio e o trigo são plantas semelhantes, não são iguais, semelhantes. Mas qual é a grande diferença? E por que o joio faz tanto mal? É porque o joio, embora se pareça com o trigo, o joio não tem semente. E a sua presença entre o trigo pode, inclusive, danificar, prejudicar a colheita, pois vai justamente disfarçar e o trigo poderá não ser colhido, consequentemente, poderá não gerar mais sementes para a vida e vida nova. Nesse sentido, Jesus então explica a parábola que tem esse tom das últimas coisas e apresenta muito bem que o trigo vem da parte de Deus e o joio da parte do mal. E ele diz lá que os joios são os que pertencem ao maligno. Esse maligno está com M maiúsculo, substantivo próprio, de uma realidade que existe. E esse maligno recebe o nome diabo, que em grego é aquele que divide, é aquele que agita, é aquele que confunde, é aquele que chafurda. Sim, o diabo, ele quer sempre atrapalhar o campo, atrapalhar o reino. Por isso coloca em nós e em nossa comunidade situações que nos dividem, que nos separam, que nos afastam uns dos outros e, sobretudo, de Deus. E qual é o nosso fim? É contar com a graça de Deus e colaborar com essa graça para que perseveremos e para que consigamos fazer aquilo que diz o finalzinho deste capítulo 13, no versículo 43. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem são os justos? São aqueles e aquelas que ajustam sua vida, consequentemente sua vontade, à vontade do Senhor. Que você e eu, queridos irmãos e irmãs, possamos, com o auxílio da graça de Deus, com esforço pessoal, praticando diariamente as virtudes que o Senhor nos oferece, que nós possamos nos tornar justos, que possamos brilhar como o sol no reino do nosso Pai, e
E Jesus termina admoestando: quem tem ouvidos, ouça. Não fiquemos como surdos, escutemos o Senhor dizer que nos quer como trigos e não como joio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.